Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Deus Alexandre, sou psicoterapeuta, psicanalista. Você vê que eu estou aqui dentro do avião, voltando para o Brasil, né? Porque eu vim lá do Peru, lá na cidade de Cusco, e voltando para o Brasil. Eu não queria perder essa oportunidade que eu tive um insight muito importante. Eu preciso colocar em prática para desenvolver o meu aprendizado. Porque não é só aprender e guardar, eu preciso aprender e soltar. Porque quando eu aprendo e solto, eu desenvolvo mais o meu aprendizado. Então, não dá para esperar chegar até em casa, depois de 8 horas de voo para chegar em casa, para poder falar. Esse aprendizado, se eu não falar, ela passa na minha mente, aí pronto, aí esse insight que eu tive vai embora. Então, eu preferi gravar dentro do avião para não esquecer, para não deixar passar batido, porque quando a informação ela vai para o inconsciente, ela fica lá em curto prazo. E se eu não envolver isso, se eu não colocar isso em prática, aí ela vai embora. Agora, se eu colocar em prática aquilo que eu aprendi, isso vai para o meu inconsciente. Esse aprendizado vai para o meu inconsciente e vai armazenar, vai consolidar no meu hipotálamo, que são a parte que armazena as memórias. Bom, qual é o site que eu tive aqui? Você sabia que existe empatia e empatas? Qual é a diferença do empatia e empata? Quais são essas diferenças? A empatia, ela dá condições de você colocar no lugar do próximo, para poder entender, compreender, para poder ajudar aquela pessoa que é vulnerável, tem essa necessidade ou necessitado de afeto, uma conversa, um recurso, e que a empatia leva a compreender e entender o que a pessoa está passando. Mas existe também os empatas. Quem são os empatas? O que é empata? Empata é o traço de personalidade em que a pessoa ela tem o campo, o portal bem aberto. É como que ela fosse uma esposa e ela absorve tudo o que a pessoa tem, tudo. E ele não tem o equilíbrio sobre a sensibilidade que a pessoa está passando. Então, os empates, ele pega tudo, toda a energia daquela pessoa negativa e coloca para dentro de si e vive a dor daquela pessoa e vive o sofrimento daquela pessoa. Os empates, ele não separa, um exemplo, o que é dele, o que é meu, cada um com a sua energia. Então, os empatas, ele não separa, ele absorve tudo. É como uma bucha que vai absorvendo tudo. Quando os empatas, ele tem a sensibilidade muito alta de sentir a outra pessoa, de sentir a dor da outra pessoa, isso mostra que o coração dele está ferido. Essa ferida não é da fase adulta, essa ferida ela vem da infância, ela vem lá da infância, seja o abuso emocional, o abuso físico, o abandono, a rejeição, os traumas. Então, essa criança, ela cresce com essa sensibilidade muito alta. E quando vai para a fase adulta ou adulto, ela começa a ter essa sensibilidade de sentir outra pessoa. E por causa disso, ela sofre. E muitos empatas, ele não consegue amar o seu namorado, o seu cônjuge. Por quê? Porque sabe, se amar, o excesso de amor vai ferir, vai machucar. Os empatas, ele protege o seu coração. Não, eu não vou amar, porque se eu amar, eu vou sofrer. E se eu amar,
eu vou sofrer de novo e eu não quero me ferir. E os empatas, ele fecha o coração para não amar. Por quê? Para ele não ferir mais. Ele já está ferido, para ele não ferir mais. E quanto mais ele fecha o coração para não amar, mais ele vai sofrer. Por quê? Porque ele não integra essa dor. Ele vai fechar, quer dizer, ele vai reprimir essa dor, é o que está dentro dele. Por isso que os empatas, ele tem uma luta constante sobre o seu sentimento, uma luta constante sobre essa dor, seja a dor da rejeição, do abandono, seja a dor do sofrimento, né, da infância, qualquer situação. Os empatas, ele fecha o coração para não amar, porque se ele amar, ele vai sofrer, porque as pessoas podem se decepcionar. Então, se as pessoas vão me decepcionar, então eu vou me ferir. Por quê? Por devido à ferida que ele carrega desde a infância. E quando esses empatas não integram, não trabalham dentro dele, ele vai estar sempre vivendo nesse sentimento. E sentindo que o outro está sentindo. E pegando tudo para si como fosse uma esposa. Vai absorver tudo para si. E ele não consegue separar. Isso são pessoas empatas que pegam a dor de outras pessoas, pegam o sofrimento de outras pessoas, compra a briga de outras pessoas. Então, os empatas vivem dessa forma. Pessoas que são altamente sensíveis sofrem de depressão, de ansiedade, sofrem de transtorno generalizado. Por quê? Porque são pessoas altamente sensíveis que têm a facilidade de absorver todo o problema da pessoa, seja parentes, amigos, pessoas próximas. Quando a empatia consegue ajudar e separar, os empatas, ele absorve tudo, fica com aquela energia da pessoa que está no sofrimento, e os empatas começam a sofrer com a crise de ansiedade, com medo de não ser aceita, com medo de ser rejeitado. Então ele acaba comprando a briga de outras pessoas. Eu vou falar sobre a empatia. O que é a empatia? Qual a diferença do empata e a empatia? Quais são a diferença dos dois? A empatia, ela consegue controlar. Ela vê a dor da outra pessoa, ela vê que a pessoa está sofrendo, mas ela não pega para si a dor. Ela vai estender para ajudar aquela pessoa que está sofrendo, seja o sofrimento emocional, mental, sofrimento de relacionamento ou físico, seja o que for. A pessoa que tem uma empatia, ela vai tomar o lugar daquela pessoa, mas não pegando a dor daquela pessoa para si. Ela vai agir contra a transferência. Exemplo, quando uma pessoa conta o problema para uma pessoa que tem uma empatia, o que acontece? Ela vai ouvir e ela vai agir contra essa transferência, sem absorver o sofrimento daquela pessoa. E você vê que a pessoa que tem empatia, ela vai ajudar sem pegar dor, sem carregar a dor daquela pessoa. E a pessoa vai se sentir grata. E a pessoa que tem uma empatia, ela consegue separar. Ela consegue entender que a dor daquela pessoa não é dela. Não é dela. A dor daquela pessoa é dele. Ela não pega para si. Porque a empatia, ele consegue entender que isso é dela. O sofrimento é dela, não é meu. O empatia, ele vai agir como fosse o amor ao próximo. De entender a pessoa, sem pegar a dor. A pessoa que tem empatia, ela consegue ajudar, consegue orientar sem pegar a dor de ninguém. E ela vai ficar feliz porque ajudou as pessoas e não pegou o problema para si. Então, a empatia, ele tem o amor próprio, ele tem o valor próprio. Ele consegue dizer não com amor. Com amor. A empatia, ela consegue dizer não com amor. Os empatas, eles não conseguem dizer não. Ele sempre fala assim para todo mundo. Por quê? Porque está sempre buscando aprovação e aceitação de outras pessoas. Olha só, os empatas estão sempre buscando aceitação,
aprovação de outras pessoas e não consegue dizer não. É sim, mesmo que os empatas toma um prejuízo enorme, mas ele consegue dizer sim. Entendeu? Por quê? Porque ele não quer magoar ninguém. Os empatas não quer machucar ninguém. Ele quer atender, ajudar, pegar o problema da pessoa para ele não ser reprovado, para ele ser aceito. Agora, a pessoa que tem uma energia de empatia, ela fala não, mas não com segurança. Ela fala sim, sim, não, mas o não dela é o não com amor, é o não para se proteger, é o não para se separar. Opa, isso não é meu, isso aqui é seu, isso aqui é meu, cada um com a sua energia. Olha só a diferença. Então, essa é diferente da tem pessoas que são empatia e pessoas que são empatas. Pessoas que têm empatia, ela consegue separar. E pessoas que são empatas, ela absorve tudo, pega o problema das pessoas. E, consequência, ele sofre por causa disso. E você vê que a pessoa que tem esse traço de personalidade empatas, e você vê que ela tem uma dificuldade de colocar limite. Ela tem dificuldade de colocar limite. E se anula para agradar o outro. E está sempre carregando a dor do outro. E sempre está tendo medo de conflito. E carrega a culpa de dizer não. Agora vamos ver a comparação entre pessoas que são empatia e pessoas que são empatia. Empatia é uma habilidade. Empata é um traço de personalidade. Quer dizer, quando a pessoa tem empatia, ela tem uma habilidade. Agora, os empatas, ele tem um traço de personalidade. E a empatia pode ser treinada. Ela pode ser treinada como ajudar as pessoas sem pegar a dor de ninguém. Os empatas é inata, mas pode ser equilibrado. Os empatas que ele tem a sensibilidade de pegar a dor de outras pessoas, ele pode ser treinado. Ele pode ajudar sem pegar a dor de ninguém. Mas ele tem que se esforçar, ele tem que buscar cura interior, ele tem que tratar a sua criança ferida, ele tem que tratar do seu passado para poder alcançar o equilíbrio emocional, se tornar uma pessoa empática. Agora, o comportamento de empatia todos podem desenvolver naturalmente, com habilidade. Agora, os empatas, alguns têm naturalmente. Os empatas, eles não conseguem resolver. Por isso que ele age naturalmente de ajudar as pessoas sem colocar habilidade, sem colocar a proteção, sem filtrar. Então, os empatas, ele age as pessoas, ele ajuda naturalmente absorvendo todo o problema das pessoas. Agora, a empatia você sente com o outro. Você começa a entender, compreender a situação de outras pessoas, sem pegar dor de ninguém. Ele usa a habilidade de separar. O problema é dele, isso não é meu. Eu vou ajudar, mas cada um com o seu problema. É nesse sentido. A empatia, a pessoa que tem uma energia de empatia, ela ajuda sem pegar dor de ninguém. Agora, os empatas não. Os empatas sentem como se fosse o outro. Os empatas, ele deixa de ser ele para ser outro. Qual é a diferença? Os empatia ajuda sem pegar dor. Os empatas, ele deixa de ser ele para ser outro, para o seu sofrimento de outros. Isso é muito sério, viu? Isso é muito sério. Agora, quando pessoa que ela tem uma empatia, ela consegue ajudar e consegue desconectar naturalmente, sem carregar o fardo de ninguém. Agora, os empatas, ele pode se fundir emocionalmente com outro. Quer dizer, os empatas nunca consegue se separar. Ele consegue sim invadir a vida da pessoa, querer ajudar a pessoa de qualquer custo, para ele sentir um pouquinho de valor, para ele sentir um pouquinho em paz, tranquilo, por curto prazo. Mas ele vai embora com a bagagem da outra pessoa. É triste isso. Você sabia que os empatas, ele entra no ambiente e sente a energia pesada?
Ele é tão sensível que qualquer um ambiente que ele entrar, ele sente a energia pesada, ele sente um desconforto, ele sente mal. Por quê? Porque dentro dele tem essa bagagem, essa ferida que carrega de outras pessoas. Além de ter a ferida de si próprio, e tem a ferida que ele carrega de outras pessoas. Agora, se esse vídeo ressoou, falou forte com você, eu aconselho você procurar uma ajuda profissional para poder trabalhar nesse traço de personalidade empática. E esses empatas, que é esse traço que você tem, que é o traço de personalidade empática, vai se prejudicar. Precisa tratar a sua ferida, a sua criança interior. Precisa trabalhar dentro de você isso, para que você possa alcançar o equilíbrio e viver uma vida de empatia, ajudar as pessoas sem pegar problema de ninguém. E a pessoa que é empatia, ela já tem uma vida equilibrada. Ela sabe o que está fazendo. Ela tem a habilidade de ajudar, mas sem pegar a dor de ninguém. E se você gostou desse meu vídeo, deixe o seu like, curta a minha página, inscreva no meu canal, compartilhe esse vídeo para ajudar outras pessoas. Até o próximo vídeo.